Ah, eu não fiz a lição de casa, gente. Muito chato. Mas assim, antes de você começar, Jackson, eu costumo ler o resumo do currículo, Lattes, né? Como eu faço aqui. Mas enfim, me desculpe mesmo, não por foi um ato falho, né? Mas um ato falho talvez seja explicado. Jackson Góes da Silva, ele é formado bacharel e licenciado em Química pelo Instituto de Química da USP, aqui no Butantã. Ele tem mestrado pelo Instituto de Química, com um tema de Química Teórica. E durante o mestrado ele fez iniciação no laboratório que eu coordeno, o LAPEC. Logo em seguida ele fez mestrado aqui pelo programa Interunidades, com um tema muito interessante sobre o uso do computador e quando a gente desenvolveu as primeiras sessões de filmar, gravar a tela, não com filmadoras, né? Também com filmadoras, mas usando também essa filmagem da própria tela, né? E depois ele desenvolveu o doutorado na Faculdade de Educação, sobre um tema da filosofia, o papel, né? Qual é o papel, o que é a filosofia do ensino de ciências, né? E a filosofia das ciências no ensino de ciências, usando um referencial do Wittgenstein. Jackson foi professor na escola pública, de onde ele tem origem, inclusive lá na região, né, na região sul de São Paulo, bem extremo sul, por muitos anos. Depois ele se tornou professor da Universidade Federal do Paraná, no campus de Matozinho, não é isso? Se eu não me engano, Matozinho. Marquinhos. Matinhos, Matozinho é outra coisa, Matinhos, que fica próximo a Paranaguá, no litoral. Depois ele se transferiu para Curitiba. E há mais ou menos 10 anos, né, Jacques? Depois você corrige as coisas que eu falei errado. Mais ou menos 10 anos o Jackson é professor da Unesp de São José do Rio Preto, no IBILSE, né, que é um instituto lá da Unesp. E recentemente ele se tornou professor associado também nesse mesmo departamento, né? Entre outras várias questões, coordena o curso de graduação lá, etc e tal. E hoje ele vai nos presentear com uma apresentação sobre a significação e formação docente, epistemologias e multiculturalidade. Jackson, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite, de doar o seu tempo aqui para a gente. E estamos aqui apostos e atentos à sua fala. Obrigado. Tá certo, boa tarde para todo mundo, então. Cumprimento a todos os presentes. Professor Marcelo, obrigado pelo convite. Cumprimento o professor Maurício Matos, que está aqui assistindo também. Obrigado, professor. O professor já esteve aqui presencialmente em Rio Preto, uma banca, não é? Esteve presente também na minha banca de livre docência, não é? Contribuiu bastante ali. Então, a gente fica muito feliz aí e se sente em casa, né? Eu tenho vários motivos para me sentir em casa, como o Marcelo falou, não é? A minha formação acadêmica, profissional foi toda aí na USP, né, em São Paulo. Tive a felicidade de ser aluno desde iniciação científica, mestrado e doutorado, ali no grupo de pesquisa do professor Marcelo, né, mais de 10 anos. E isso realmente fez uma grande diferença aí na minha trajetória. Bom, a gente vai compartilhar aqui algumas ideias, algumas concepções acerca de processos de significação, focalizados especificamente para a formação docente, né? E aí falar aí sobre epistemologias e vamos chegar na multiculturalidade. Vou primeiro apresentar rapidamente o meu lugar de fala, né? Falo aqui, bom, sou um professor associado aqui no Departamento de Educação da Unesp, de São José do Rio Preto, né? Em termos de mapa, não sei se dá para compartilhar o meu ponteiro do mouse aí, não sei se ele está aparecendo. Vocês estão aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui em São José do Rio Preto, ali em cima, né? E aí, chegando mais perto, esse é o programa de pós-graduação em que eu trabalho, ele é Interunidades, entre São José do Rio Preto, Ilha Solteira e Jaboticabal, né? São José do Rio Preto fica entre dois rios, né? O Rio Tietê, o Rio Grande, e a gente é privilegiado aí com água em vários aspectos, né? Estamos aqui perto da fronteira do sul de Minas e também aqui no Rio Paraná com o Mato Grosso do Sul, né? Uma região interessante, em termos culturais e geográficos.
Aqui algumas fotos, né, do espaço onde eu tenho contribuído nos últimos 10 anos. É o nosso campus, né, o campus conhecido como IBIUS, né, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, aqui em São José do Rio Preto. E aqui é a minha trajetória, o nosso lugar de fala, ele tem tudo a ver com a nossa trajetória acadêmica profissional, né? Fiz a graduação aí, terminei em 95, inicialmente fui para a indústria química, fiquei 2 anos, trabalhei na garantia de qualidade, e aí experimentei a sala de aula e entendi que o meu habitat natural é a sala de aula, né? E aí, entendendo isso, passei a buscar minha formação, né? Na docência, reiniciei a licenciatura, já estava finalizando um mestrado em bioquímica, e aí fiz um outro mestrado em ensino de ciências, né? E depois fiz o doutorado em educação, e ano passado fiz a livre docência como um resultado aí desse processo. Em termos profissionais, basicamente, sou professor desde 1998, né, da educação básica há muitos anos, e desde 2007 sou formador de professores, trabalho no ensino superior com a formação de professores de ciência e química. O que nós temos feito aí? Falando um pouquinho mais do contexto, né, em que nós estamos trabalhando aqui, a Unesp, então, ela é composta por 34 unidades, né, está em 24 cidades aqui do interior de São Paulo, e aqui o IBIUS tem as 3 grandes áreas de conhecimento, mais ou menos uns 200 docentes e 3.000 alunos, com programas de pós-graduação, né, e de graduação também. O nosso programa de pós-graduação é na área de ensino, não é? E diferente de boa parte dos programas, ele tem uma linha de educação matemática, uma linha de educação em ciências, que é onde eu oriento, uma outra linha de infância e adolescência e uma de tecnologias, diversidades e culturas, onde eu também oriento. Então, são 2 linhas básicas, não é? Fundantes aí da área de ensino e 2 linhas inovadoras da área de ensino, né? Então, o programa tem esse perfil de trabalhar que já é tradicional da área de ensino e também inovações. Tá bom. Então, esse é o nosso lugar de fala, né? O programa já é um programa relativamente novo, mas já a gente tem a alegria de vários alunos egressos já terem sido formados, né? No programa, mais de 180. Ah, o perfil do corpo docente é bastante diferenciado e distinto, né? Isso possibilita um trabalho bastante interdisciplinar. Pois bem, aqui só uma ideia para onde, ou de onde e para onde os egressos vêm e vão, né? O perfil do programa é atender essa grande região chamada Noroeste do estado de São Paulo, né? Com a formação no nível de mestrado, por enquanto. Nós submetemos já a PCN solicitando doutorado e estamos no aguardo. Então, o programa, felizmente, tem atendido aí aos alunos de toda essa região. Na graduação, eu sou professor do curso de licenciatura, já havia um curso de bacharelado, eu cheguei aqui em 2013 para a modalidade de licenciatura, né? Ministro as disciplinas de História e Filosofia da Química, Instrumentação, Metodologia e os estágios, né? É o nosso fazer. Então, tá certo. Então, a partir dessa fala inicial, né, do nosso lugar de fala, né, de onde nós temos construído aí o nosso conhecimento. Então, falando brevemente acerca do que a gente vai abordar nessa breve apresentação, né? Eu vou tratar inicialmente de como que a área de educação e ciências compreende processos de elaboração de significados, né? Em seguida, vou abordar quais são as implicações epistemológicas e metodológicas dessa compreensão que a área tem. Vou falar de alternativas, que é onde são as áreas em que a gente tem procurado contribuir, e vou finalizar com a contribuição da multiculturalidade nesse trajeto, né, nessa trajetória. Então, como que os processos de elaboração de significados são compreendidos na nossa área, né?
de Educação e Ciências. E a gente tem uma imagem do Arco do Triunfo, né? Que é rica em significados, né? A gente poderia fazer várias análises dessa imagem em diversos sentidos, sentido histórico, sentido sociológico, sentido epistemológico, né? Mas aí é só para ilustrar a nossa fala inicial sobre processos de elaboração de significados. A ideia de significação, de significado, ela é importante na área de ensino, porque é a partir de processos de significação que ocorrem os processos de ensino-aprendizagem. E aí, a pergunta, ou as perguntas de fundo, né, que nos instigam a pensar e a tentar delimitar e a apontar elementos relevantes, são o que é o significado, né? Como que o significado pode ser compreendido, quando ocorre, de que forma que ocorre, e várias outras perguntas nessa direção. Ou seja, quando tentamos entender as concepções de significado, podemos entender melhor os processos de significação associados a ele. E aí, muitas áreas do conhecimento ajudam na discussão de processos de significação. De cara, a psicologia e a semiótica são duas das que mais colaboram, né? Tradicionalmente, a área de ensino tem bebido bastante da psicologia, né? Não exclusivamente, mas bastante, né? E a psicologia, sem dúvida, contribui com isso. Mas há diversas outras áreas que nós começamos a dialogar ainda recentemente, como a neurociências, a comunicação, a sociologia, bem menos do que a psicologia, né? E diversas outras áreas. Mas é importante observar que todas essas áreas, sem exceção, elas partem, não é? Elas iniciam a sua discussão sobre significados e coisas relacionadas a isso a partir das contribuições da filosofia. Não é? A sociologia, então, vai perguntar à filosofia quais são as concepções existentes, possíveis, da mesma forma que a linguística, a neurociência, as artes e assim por diante. De forma que não é possível entender processos de significação sem a gente olhar os aspectos filosóficos relacionados a isso. Né? Então, é importante a gente destacar que significação e filosofia estão intimamente interligados, mesmo que passemos por outras áreas, né, como de forma intermediária ou de forma antecipada. Em algum momento a gente vai cair na filosofia, né? Eu mesmo fiz isso no doutorado, ao ver as referências principais da psicologia, o que a psicologia apontava nos processos de significação, invariavelmente, no fim, eles dizem assim, não, pergunta lá para os filósofos, que eles é que vão saber, de fato, né, qual é a definição. Né? Tá bom. E para nós, na sala de aula, né, como docentes, né, não só como docentes, mas também na pesquisa e ensino. Para a gente, significado, significação é importante, porque a gente quer saber quando os alunos aprenderam, né? Quando os alunos entenderam. Em termos práticos, é isso. O meu aluno está entendendo? Ele entendeu a explicação que eu acabei de fazer? Então, significa quando os alunos entendem uma explicação? Seria isso? Essa é, em princípio, uma boa definição. Não é? A compreensão da explicação significou. Ou quando os alunos resolvem corretamente uma proposta, uma atividade que a gente deixou para ele. Aliás, grande parte dos dados coletados na área de ensino, na forma de entrevistas, de atividades em papel, atividades filmadas e diversos outros tipos de atividade, elas estão mais ou menos girando, né, nesses dois pontos. Que coisa interessante, né? Quer dizer que para nós é um grande avanço, ou os dados são mais seguros quando os alunos sabem fazer alguma coisa ou quando eles falam, quando eles explicitam, externalizam que entenderam ou não alguma coisa. Muito bem.
Não só isso, né? Significados, os processos de elaboração de significados também estão relacionados a eu ser capaz de fazer algum tipo de relação deste aprendizado formal com coisas do cotidiano, não é? O aluno ou eu vi alguma coisa, um filme, ou algum aspecto relevante, eu faço relação com algo que eu aprendi anteriormente, com o que foi aprendido. Ou se não, quando eu me lembro de alguma coisa há muitos anos, né? Se passaram tantos anos e eu ainda lembro de forma significativa de várias coisas ou de algumas coisas. Então, significa que houve um processo de significação profundo ali, né? É claro que, em termos de ensino e pesquisa, a gente já fica um pouco mais limitado com relação a esses dois aspectos, né? De relacionar com alguma coisa do cotidiano na rua ou se lembrar muito tempo depois. Eu mesmo vi pouquíssimos dados coletados nessa direção, né? Geralmente, nós estamos ali na situação de ensino e aprendizagem e aí já coletamos o dado ali mesmo. Mas e aí? Qual o significado é mais relevante, né? Os significados relacionados às situações de ensino, de o aluno entender e de saber realizar algumas coisas, ou esses, quando a gente relaciona com coisas cotidianas ou nos lembramos muito tempo depois? Tá aí uma pergunta que nós nem de longe conseguimos responder ainda, não é? Está em aberto. Porque o que nós queremos de fato são significados, são processos de ensino-aprendizagem que sejam relevantes, né? A gente lê lá desde a aprendizagem significativa, né? Que nós queremos ensinar com significado, que os alunos aprendam com significado. E o que que isso significa? Quer dizer, esse aprender com significado? Quer dizer, e aí a gente pega os adjetivos utilizados naquele momento, né? Um significado profundo, tá certo? Então a gente não quer o significado raso, né? A gente quer o profundo. A gente quer perene, ou seja, o aluno aprendeu uma coisa num bimestre, num semestre, e ainda ele se lembra, ainda isso é significativo no próximo semestre. Você quer ver um professor da graduação ficar, como se diz no Rio de Janeiro, bolado, né? Quando ele ensina uma coisa no primeiro semestre, e aí ele procura recuperar no segundo semestre, e os alunos já esqueceram, né? Os alunos têm uma vaga lembrança. E o professor, inclusive, fica bravo, né? Mas vocês foram bem na prova. Mas fulano, você inclusive acompanhava comigo, você resolvia as coisas verbalmente. O aluno responde, professor, eu esqueci, né? E aí então o professor fica nervoso, mas então você não teve significado. Foi uma aprendizagem mecânica, não é? E aí nós nos vemos às voltas com isso, né? Como atingir esses tais significados perenes, profundos, amplos, que os alunos consigam aplicar, não é? Para além da compreensão? Isso ainda é um desafio na área de ensino. E aí a gente acaba se deparando com alguns fatos, né? Por exemplo, um fato que a gente vê como resultados de pesquisas e também no cotidiano docente. O primeiro resultado é que é possível, sim, eu entender uma coisa, mas não aprender. O aluno entender a explicação naquele momento, mas na hora que a gente vai para uma resolução, ou para uma explicação, ou ou a gente leva para um outro aspecto, a gente percebe que o aluno não entendeu de fato. Ou entendeu, mas não aprendeu. Ele entendeu e daqui a 2 semanas ele já esqueceu, não aprendeu. Ou então ele sabe resolver alguma coisa num semestre, num bimestre, no próximo ele já não sabe mais. Puxa vida, então é possível entender sem aprender e também resolver sem aprender, né? E é possível também aprender e esquecer. Mesmo que você lembre no semestre seguinte, no ano seguinte, dali, talvez há poucos anos, você simplesmente esqueceu. É um fato, né? Como que a gente pode colocar nessa conta, então, né, dos processos de elaboração de significados, esse fato do esquecimento e da possibilidade de compreensão sem aprendizagem? Na área de ensino, então,
nós temos diversas contribuições relevantes para pensar os processos de significação, né? A gente tem autores como Zubel, Piaget, Brunner, Vygotsky, que falaram de forma bastante relevante acerca disso. De forma geral, em Zubel, a gente tem que aprendizagem com significado, significativa, profunda, relevante, é o contrário, é a direção inversa da aprendizagem superficial, ineficaz, memorizadora, mecânica e diversos outros adjetivos, né? Tá bom, a gente tem qualificadores aí em Ausubel e propostas, né? Para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa. E aí a gente tem que, alguns elementos são que se o aprendiz se envolve ativamente no processo de aprendizagem, no processo de construção do conhecimento, é mais provável que ele tenha uma aprendizagem significativa, não é? Se o aprendiz, então, ele está motivado, também é mais provável que haja uma aprendizagem significativa. Se há meios materiais interessantes, não é? Se eu tenho bom material didático, por exemplo, não é? Se eu tenho slides bem feitos, ou se ao invés de slides eu tenho animações para mostrar para os alunos, não é? Já se sabe, inclusive, que o timbre de voz pode ajudar ou não os alunos, né? Há timbres de voz mais que irritam mais os alunos, há timbres de voz que acalmam mais, outros acalmam demais, os alunos acabam dormindo nas aulas, né? Então, há uma série de questões dos meios materiais que ajudam também nos processos de significação. E a gente já sabe também que significação é mais processo do que produto, né? Está em constante modificação. E aí, a gente começa a pensar, então, na primeira ilustração relevante que existe na área de ensino, né? Então, nós vimos aqui anteriormente que a primeira grande ilustração acerca dos processos na aprendizagem é a construção, tanto que a gente tem aí uma abordagem, uma visão construtivista do ensino de ciências, né? Tão forte é essa ilustração. Então, é uma ilustração que enfatiza justamente esse papel ativo que os sujeitos devem ter, né, no seu processo de ensino-aprendizagem. No entanto, existe certa limitação. A ilustração é boa, mas toda ilustração apresenta pontos fortes e pontos fracos, né? Como já vimos em outros aspectos, né, da educação em ciência. Então, existe certa limitação com relação ao processo de sala de aula mesmo, né? A própria ilustração de construção, ela é utilizada de diferentes formas, dependendo do espaço em que ela é utilizada, seja nos currículos, na pesquisa em ensino, na psicologia, cada um utiliza a ideia de construção de conceitos de forma imprecisa, dispersa e com múltiplos significados. Então, a ênfase aqui neste momento é ilustração interessante, mas com limitações, né? Bom, nós temos uma história de concepção do significado, né? Como que se pensou o significado ao longo do tempo? Na química que a gente quer dizer, química orgânica, inorgânica, fisicoquímica, a química em si mesmo. O significado, a elaboração de significados, existe desde muito tempo por um único motivo. Significa porque as representações químicas representam o empírico. Ponto final, né? Essa é a concepção do significado que existe, né? Então, eu escrevo lá CH4, por exemplo, né? Ou C3, né? Perdão, CH3, né? Quando eu escrevo CH3, isso significa etano. Por quê? Porque representa a molécula de etano, representa a substância etano, né? Apesar dessas duas coisas não serem exatamente a mesma coisa, né? A molécula de metano e a substância metano. Então, ao representar as coisas, seja uma coisa empírica ou seja uma concepção virtual como a molécula de etano, então significa porque representa, né? Isso está muito bem descrito na literatura, da área da filosofia da química, principalmente. E na educação em ciências, existe
uma concepção ligeiramente similar, mas ligeiramente diferente também. Então, educação em ciência significa porque representa objetos mentais. Quer dizer, representa nos dois casos, só representa coisas diferentes na educação em ciências e na química. Há outras concepções de significado, nós fomos investigar, tá? Então, por exemplo, na concepção behaviorista, o significado ocorre porque o ser humano reage, né? Então, no behaviorismo, o comportamento são reações a ações prévias, não é? Na concepção humanista, o significado ocorre porque o ser humano é inseparável, tem que ver como um todo, não é? No cognitivismo, a significação ocorre porque existe uma integração na estrutura, uma relação com a estrutura lógica mental. E na mudança conceitual, ocorre o processo de significação por causa dessa integração, mas com base nas evoluções científicas, né? Especialmente baseados em Thomas Kuhn, Popper, Feyerabend e Lakatos. Então, nos modelos mentais, a gente tem que os significados ocorrem porque a fundamentação está na lógica clássica, né? A gente teria átomos de significado que construídos, articulados, formulariam os conceitos, as concepções e, portanto, o significado. Ainda nos modelos mentais, existiria uma equivalência entre estruturas internas e externas. Por isso, essa equivalência daria significado. Quando não há equivalência, então não há significado. E aí, chegando no modelo mais sociocultural, que eu entendo que dialoga com concepções diversas, não é? A gente tem ainda programas de pesquisa dialogando com a maior parte, especialmente com o construtivismo, com os modelos mentais. A gente tem uma parte dos programas de pesquisa hoje dialogando com o modelo sociocultural, né? Então, nas concepções socioculturais, a gente tem os primórdios do significado na aprendizagem e na linguagem, né? Na internalização, e aí a gente começa a ter outras concepções diferentes das que nós tínhamos anteriormente. Os processos de internalização são aí resultado da concepção ou da abordagem mais sociocultural. Então, essas são as concepções, né? É assim que a área de ensino pensa os fundamentos do significado, principalmente nesses paradigmas que eu mostrei, e entendo que esses são os principais, né? Que nós temos aí. Há outros e que podem ter concepções diferentes. Mas quais são as implicações dessas concepções, implicações aí epistemológicas e metodológicas, né? Então, quando a gente vai analisar cada uma delas, a gente vai ver que todas elas se remetem ou se fundamentam nos processos de representação. Só muda o que é representado, não é? E aí, no fim das contas, nós temos mais similaridades do que diferenças em termos de fundamento dos processos de significação. Então, veja, no behaviorismo, o fundamento do processo de significação é representar o resultado do estímulo. No humanismo, o resultado, o fundamento do processo de significação é representar a totalidade. No cognitivismo, é representar a integração do novo com a estrutura cognitiva, e assim por diante. Nesse sentido, a representação ela é atualmente praticamente onipresente, com raríssimas exceções. Portanto, trata-se de uma concepção relevante dentro da área de ensino. Significa porque representa. Significa porque representa. A única coisa que muda é o que está sendo representado. E aí, o que está sendo representado, os mais comuns são as estruturas lógicas mentais. Grande parte das concepções anteriores que eu mostrei significa porque representa estruturas lógicas mentais, né? E aí, uma coisa que eu quero enfatizar, assim, o resultado disso, tá certo?
o resultado disso. Tá bom, então o significado estaria nessas estruturas lógicas mentais. Beleza, então em termos de pesquisa e em termos de planejamento docente para a sala de aula, qual é o resultado? O resultado é que isso está fora, as estruturas lógicas mentais estão fora do meu campo de ação docente. Talvez esteja no campo de ação do indivíduo, né? A quem pertence as tais estruturas lógicas mentais. Porque o significado não está na linguagem, nem nas ações que correm na sala de aula, e sim nessas estruturas lógicas mentais, portanto, está fora do campo de ação. Né? Na pior das hipóteses, está fora do meu planejamento, né? Em certo sentido. Porque o que a gente vê escrito, pelo menos na literatura, é que o que os estudantes falam e pensam, fazem e falam é só o superficial. O profundo e o significativo estão mesmo nas estruturas lógicas mentais. Bom, se eu quero ensinar de forma profunda e o profundo está na estrutura lógica mental, então ela está fora do meu alcance. Portanto, a gente tem um problema de lógica básica aí, né? E como é que eu vou me planejar, então, para ensinar de forma significativa? Então, eu tenho um problema, né? Então, nesse momento, eu quero enfatizar que nunca houve uma mudança substancial no principal pressuposto da área, tá? Em termos gerais, com exceções. A gente saiu da transmissão da estrutura existente para a construção de uma nova estrutura, não é? Então, a gente tem uma concepção de significado como representação ainda de maneira muito pronunciada dentro da área de ensino. É interessante a gente reconhecer isso como ponto de partida. E aí é importante observar agora, conversando com os filósofos diretamente, tá? A virada linguística agora no século XX. Então, os filósofos da virada linguística do século XX nos falaram de forma ampla, aberta e franca. Foram eles que propuseram a concepção de estrutura lógica mental. Foram os filósofos que propuseram essa concepção. E os próprios filósofos admitem que as estruturas lógicas mentais não são fatos, e sim pressupostos filosóficos. Não é? E aí, isso não significa nem que está certo, nem que está errado a estrutura lógica mental. E sim que a gente deve olhar como um pressuposto filosófico, e não como um fato em si. Não é bom nem ruim, só é um pressuposto. Então é importante entender esse fato, né, descrito pormenorizadamente pelos filósofos da virada linguística. E aí, a outra observação relevante acerca disso é que essa concepção não é necessariamente equivocada, não é? E aí, o que eu vou apresentar hoje é que ela é, sim, insuficiente para a gente entender a pluralidade dos processos de significação. Então, a questão da estrutura lógica mental, presente nas diversas concepções representacionistas de significado, não é um problema em si, só não é suficiente. E aí a gente vai mostrar aqui algumas possibilidades. Daí a gente parte por terceiro aspecto, que são as alternativas, né? Com relação à compreensão de processos de elaboração de significados. Existem coisas não representacionais? Existem. Existem. Eu vou apresentar aqui três não representacionais e uma representacional, mas muito interessante, tá? Então, as quatro não são inteiramente isentas do representacionismo. Uma delas é, aliás, profundamente representacional, mas continua sendo relevante. Né? Isso é uma forma que eu tenho de dizer que eu não sou inimigo da concepção de significação por representação, eu só aponto para a sua limitação, tá certo? Com relação para descrever todos os processos. Primeiro, então, que eu vou descrever é um que é bastante trabalhado no grupo do professor Marcelo Jordão, onde eu aprendi, né, essa concepção, é a concepção do Wert, né, de processo de internalização. Ela é inaugurada com Vygotsky, né, os processos de internalização do que é materialmente apresentado para mim em termos sociais. Então, de acordo com o Wert, eu tenho ferramentas culturais que são socialmente apresentadas para mim,
E aí, ao eu utilizá-las, eu posso internalizá-las de duas formas qualitativamente diferentes, né? Essas duas formas qualitativamente diferentes, ele chamou de domínio e de apropriação. E aí a gente tem os pressupostos de agentes agindo com ferramenta cultural, né? E aí ele avança sobre o que Vygotsky havia já contribuído. Vygotsky havia contribuído sobre a internalização, né, desses signos. E o Vert contribui com essa diferenciação qualitativa de como esses signos são internalizados por meio ou do domínio ou da apropriação dessas ferramentas culturais. Tá certo. Quer dizer, diferentemente de simplesmente representar, então eu internalizo as ferramentas culturais que são socialmente apresentadas a mim e eu posso internalizá-las de uma maneira em que eu saiba usá-las bem, na forma de domínio da ferramenta cultural, eu utilizo-a bem, ou simplesmente na forma de apropriação, que é um grau qualitativamente diferente, no sentido em que quando eu me aproprio, eu passo a utilizar essa ferramenta cultural como óculos diante do meu rosto. Eu passo a ver a realidade através dessa ferramenta cultural. Eu a utilizo com certa atenção, não é? Com certo tensionamento. Eu passo a utilizá-la em outros ambientes para os quais ela não havia sido planejada anteriormente. Eu passo a utilizá-la com o meu próprio acento, com o meu próprio sotaque ou da forma que eu desejo utilizá-la. Isso é apropriação, ela se torna própria. Isso é uma concepção bakhtiniana, né? Então, a gente tem a linguagem aí favorecendo fortemente, então essa seria uma das concepções não representacionais do processo de significação. A gente tem diversas concepções aí que podem ser trabalhadas, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Eu vou me focalizar aí mais na ideia de domínio e apropriação, não é? Por exemplo, a questão da ferramenta ser mais interna ou externa, essa é uma questão bastante discutida aí pelo Vert, pelos seus comentadores, não é? O Vert observa que não são dois polos, mas sim momentos internos, momentos externos. O Vert fala da unidade de análise, né? Ele fala dos meios mediacionais, não é? E diversas concepções aí, né? Então, quem realizou a ação? Foi a ferramenta ou fui eu? Não, fui eu utilizando a ferramenta cultural, na ideia de que eu preciso ter uma unidade mínima de análise, né? E aí, partindo para o campo de ensino de ciências, muita coisa pode ser entendida como ferramenta cultural. A linguagem é uma macro-ferramenta cultural, né? E as várias atividades associadas a ela podem ser delimitadas, então, como micro-ferramentas culturais, né? Aqui algumas listas ou imagens possíveis de ferramentas culturais, e isso favorece bastante, né? A gente tem aí diversos estudos falando sobre ferramentas culturais distintas. O nosso grupo de pesquisa, por exemplo, a gente já tratou representação química como ferramenta cultural, a própria experimentação, atividades diversas do PIBID, né? A argumentação científica por si só foi tratada como um tipo de ferramenta cultural. Aliás, gênero discursivo tem bastante proximidade com a concepção. Epistemologicamente, a gente tem uma boa intersecção aí, não é, com a concepção entre a concepção de ferramenta cultural e de gênero discursivo, inclusive de saberes docentes. Aliás, esses três pontos, né? Ferramenta cultural, saber docente, gênero discursivo, dá para a gente fazer uma boa discussão epistemológica deste campo de delimitação, né? Dessas ferramentas. E atualmente a gente tem um aluno trabalhando aqui com multiculturalismo, também nessa aproximação, né, de ferramenta cultural. Muito bem. Então, essa é uma das linhas não representacionais, né, a linha do Vert, a ideia de internalização em qualidade, de formas qualitativamente diferentes. Passo para a segunda. A segunda é profundamente representacional, tá? Tanto que eu não tenho nada contra aí os representacionistas. Eu trabalho com o Charles Sanders Peirce, né? A gente começou com ele no mestrado, questionou algumas concepções dele no doutorado, mas eu continuo bastante intrigado com as ideias dele. Ele contribui bastante para a gente pensar os processos de significação. O Peirce entende o processo de significação como uma trinca de signo-objeto interpretante. Para o Peirce, representa porque significa em três aspectos, não é? Ou em três momentos.
ou em três tipos de signos, não é? O Peirce tem forte intersecção aí com aspectos da língua e da fala e da linguagem, mais para a linguagem, né? Então, para a fala e para a língua, a gente tem mais os semiólogos, né? Como, por exemplo, o Saussure, não é? E o Peirce, ele é mais abarcante, não é? Com relação à linguagem, porque ele inclui diversas outras coisas. E o Peirce chama essa linguagem, num sentido mais geral, de signos, né? Que são aí utilizados por pessoas. Eles são utilizados e percebidos por seres humanos. Tudo que é utilizado e percebido como um ser humano pode ser entendido como um signo, né? A concepção do Charles Sanders Peirce. E aí, o interessante, o curioso, o instigante, não é, de utilizar a concepção representacionista e importante e relevante do Peirce é justamente dar ênfase a essa materialidade dos signos que nos cercam. Então, enquanto o Vert observa, descreve com detalhes interessantes o processo de internalização do signo, o Peirce descreve qualitativamente os próprios signos, não é? Porque, quais qualidades ou que processos estão relacionados a esses signos que são relevantes para a gente entender os processos de significação. Então, o Peirce faz três tricotomias, né? Uma primeiridade, uma segundidade, uma terceiridade. A gente tem o signo em si mesmo, né? Podem ser aí, quais signos, sim, signos, legissignos. Uma fatia um pouco mais psicológica, né? De compreensão do signo. A gente tem a representação do fato em si, o signo em relação ao seu objeto de significação, e aí essa é a tricotomia que o nosso grupo de pesquisa mais tem utilizado, que é ícones, índices e símbolos, ou seja, como que cada coisa que nos cerca, como que nós nos referimos a ela. O signo, ou seja, a palavra e as coisas que nós utilizamos para se referir a algum certo objeto de significado, e o próprio objeto de significado, seja ele material ou não. Eu utilizo signos e esses signos se referem a objetos. Qual a relação entre essas duas coisas? Entre esses signos que eu utilizo, ou que são utilizados por outros, e os seus objetos de significado. Eu posso qualificá-los como ícones, índices e símbolos. E essa é uma brincadeira epistemologicamente interessante e formativa para os nossos alunos de graduação e de pós-graduação. Então, eu diria que essa é a camada, fatia mais materialista do Peirce, né? A terceira camada, que é a terceira tricotomia, ela é mais também de âmbito psicológico, como é que ocorre a interpretação desses signos, não é? E aí a gente tem trabalhado menos com isso. Bom, signos significam, né? Signos significam. Então, para a gente dar exemplos, né? O que signos significam, né? Eles podem significar por parecer. A gente tem aqui uma foto de um cão, né? E aí, na concepção semiótica, as fotografias são fragmentos da realidade. Fragmentos da realidade. Uma materialização daquele momento, aquele fragmento. Eu posso significar isso por similaridade, né? Ter um desenho que parece aquele cachorro. Significa porque parece. Muita coisa significa porque parece, né? Olha só que interessante. Tem outras coisas que significam porque indicam, porque apresentam singularidades ou contiguidades com seus objetos de significado. Veja que eu estou acrescentando uma camada de singularidade, ou reforçando uma camada de singularidade aqui no índice, tá? Isso eu acrescentei agora mais recentemente. Eu sempre enfatizei a contiguidade, agora eu passei a enfatizar também a singularidade como algo indicial. Né? Então, o catavento indica porque o vento empurra, não é? Eu não vejo o vento, mas vejo o catavento. Quando eu indico, essa não é a própria mão, tá? Quando eu indico algo, né? Um signo que aponta para um objeto. Isso é significado por indicialidade. Fumaça porque indica porque há fogo, e assim por diante. Agora, tem coisas que significam porque são simbólicas, porque são arbitrariamente atribuídos a certos significados. Por exemplo, signo do masculino e feminino, né? As palavras são fundamentalmente simbólicas, né? São convenções, são generalidades. As nossas equações químicas são, em certo sentido, bastante simbólicas, em outro sentido, elas são indiciais e icônicas, né? As equações matemáticas são altamente simbólicas, não é? E assim por diante.
Então, os diversos tipos de significado nos ajudam, apesar de ser referencial, representacional, essas três qualidades de significação nos ajudam a entender muito bem, assim, muitos processos que nós temos utilizado no nosso grupo de pesquisa. E aí, né, o chapéu faz uma grande diferença, né? Uma brincadeira semiótica. A gente tem alguns alunos trabalhando que já trabalharam com isso, né? Atualmente temos uma aluna trabalhando com multimodalidade, fundamentada aí especialmente com o Peirce. Tá bom. Nossa terceira concepção é a concepção wittgensteiniana, né, de significado, a ilustração de jogos de linguagem que está assentada na filosofia do Wittgenstein. Para entender essa ilustração é necessário entender bastante vários elementos aí da filosofia do Wittgenstein, não é? Ele fala do significado fundamentalmente como o uso que se faz da linguagem e não de representações formais. Ele é bastante crítico com relação a essa concepção representacional no sentido de haver uma lógica básica nas nossas mentes, oculta, escondida em algum lugar que ninguém sabe onde está. Ele fala do kit de ferramentas. Aliás, o Wirth leu o Wittgenstein para compor as concepções dele, né? O Thomas Kuhn leu o Wittgenstein para algumas das suas concepções, né? Portanto, ele é uma figura aí bastante interessante, não é? Para se pensar em diversos aspectos. Tá bom. De forma que o jogo de linguagem é uma compreensão, então, materialista dos processos de elaboração do significado. O Wittgenstein quer trazer tudo, então, para a linguagem e as atividades a ela relacionadas. Mas, Jacques, isso tem coisas acontecendo na mente, certo? Mas não vão acontecer só na mente para sempre. Em algum momento, elas vão ser externalizadas, de alguma forma, né? Esse é o contra-argumento do Wittgenstein. No Tratatus, ele propõe exatamente a concepção de fundamentação lógica representacional inicial que nós vimos, mas aliás, o Piaget também, tá? Essa ideia de uma lógica básica fundamenta tudo. O Wittgenstein já apoiou essa concepção, e o próprio Piaget diz que o quarto estágio de desenvolvimento é a lógica proposicional, não é? Portanto, as estruturas lógicas mentais, elas estão aí, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não. Há propostas e há grandes autores apostando nessa concepção, né? Mas o Wittgenstein, numa segunda fase, nas investigações filosóficas, ele entende que se eu tentar achar uma ordem lógica em todas as coisas, isso é uma ilusão da linguagem, não é? Porque muita coisa do cotidiano que é vaga tem sentido, não é? Não é necessário procura por idealismos. Ou seja, eu não preciso de uma lógica qualquer. Eu posso ter uma lógica de jogos, uma lógica mais flexível, não necessariamente a lógica clássica, não é? E isso fica mais claro na nossa vida cotidiana, né? E aí o Wittgenstein foi um dos que atacou fortemente, tá? A concepção, ele chama isso de superstição filosófica, tá? A ideia de que tudo deve se basear em estruturas lógicas mentais. Bastante duro, né? Em relação a essa concepção filosófica. Nós tivemos dois alunos trabalhando com essas concepções de Wittgenstein, de jogos de linguagem, já defenderam aí seus trabalhos. E aí, por fim, a quarto e último aspecto que a gente tem trabalhado de alternativo, né, de significação, é a ideia de motivação, não é? Então, a gente pode fazer o que for, não é? Pode trazer bons materiais, a gente pode trazer ele com um espaço físico interessante, a gente pode trazer uma série de coisas para o aluno se o aluno estiver com baixa motivação, a aprendizagem certamente será comprometida. Não há como hoje simplesmente ignorar os aspectos motivacionais, tá? Então, a gente tem diversos autores trabalhando em motivação intrínseca e extrínseca, né? E é interessante que a gente tem mais tipos de motivação extrínseca do que motivações intrínsecas. A gente tem a desmotivação, né? Quando nada move a pessoa. Quando nada move a pessoa, isso é desmotivação total. Então, ou o indivíduo está intrinsecamente motivado,
E aí ele está porque ele gosta, porque ele quer, porque não tem uma explicação. Ele acha interessante, não é? E ele vai fazer. Ou uma série, assim, várias divisões possíveis, vários tipos possíveis de motivações extrínsecas. Algumas mais próximas da intrínseca e outras mais próximas da desmotivação. E algumas intermediárias. E isso é bem interessante. Então, a motivação, ela tem vários tipos, especialmente as motivações extrínsecas, as que não são, não é porque simplesmente eu gosto, né? A gente tem, por exemplo, as necessidades, as necessidades psicológicas básicas, né? Eu já sei que se eu não me sentir competente para fazer alguma coisa, ou se eu sentir que eu não tenho autonomia, nunca tenho escolhas, ou que eu não pertenço ao espaço, se alguma dessas necessidades psicológicas não for suprida, então eu vou cair neste campo aqui, ó, da desmotivação ou de uma regulação bem externa, né? Eu preciso ter essas três necessidades psicológicas básicas bem nutridas para que eu esteja ou na motivação intrínseca ou numa motivação extrínseca altamente regulada, altamente internalizada. A gente tem aí, nós tivemos dois alunos trabalhando com isso, já temos uma aluna atualmente trabalhando isso, especificamente com a desmotivação. Olha, quem diria, Marcelo, que um dia a gente estudaria isso, né? A gente está estudando no trabalho da Isadora a desmotivação por uso de tecnologia, tá? Eu nem nos meus mais profundos sonhos imaginei que um dia teria alguém estudando isso, porque nós fizemos muitíssimos trabalhos sobre como que a tecnologia motiva, não é? E hoje, quando eu trago algum vídeo, alguma atividade com tecnologia para os meus alunos aqui da graduação, grande parte deles torce o nariz. Se ela não estiver muito bem feita, não apresentar novidades novíssimas, olha, o PowerPoint desmotiva os meus alunos completamente, tá? O PowerPoint já foi um motivador, né? Curioso, né? O PowerPoint é a ferramenta tecnológica mais utilizada e a menos estudada. Curioso, nós tivemos um aluno que fez um estudo sobre isso, tá? Sobre o uso do PowerPoint, o uso que os professores estão fazendo do PowerPoint, né? E a Isadora está estudando aqui em que ponto, em que sentido, como que a tecnologia começa a desmotivar os alunos da graduação do curso de Química. Um trabalho interessantíssimo, né? Então, motivação. A gente tem, então, algumas famílias classificatórias, como eu havia falado, né? Eu posso classificar como saber docente, como ferramenta cultural, como gênero discursivo, como jogos de linguagem, e eu tenho alguns mobilizadores, né? Ou as materialidades, ou a motivação, ou uma soma dessas coisas. Então, a gente tem brincado com combinações desses tipos de elementos, de processos que envolvem os processos de elaboração de significados. E aí vou estar aberto a perguntas depois aí. Eu vou apresentar três articulações para finalizar, tá certo? Três articulações desses diversos processos. Nós temos feito trabalhos com foco em só uma dessas concepções diferentes, não é? De processo de elaboração de significados. Mas eu vou apresentar as articulações, as que combinam dois tipos. Vou apresentar o primeiro aqui, então, né? Motivação e internalização. O primeiro trabalho que nós fizemos combinou a ideia de internalização e motivação. Ou seja, o Vert fala em domínio e apropriação, e nós aqui propusemos um terceiro tipo, menos internalizado, que eu batizei de apresentação da ferramenta cultural. O aluno pode desenvolver domínio da ferramenta cultural, vamos supor aí a concepção ácido-base de Arrhenius, né? Ele pode se apropriar dessa concepção ácido-base, ou ele pode ter sido só apresentado essa ferramenta cultural. E curioso, né? E aí isso tem forte relação com a motivação, tá? Se ela é intrínseca ou extrínseca, não é? Quanto mais extrínseca, quanto mais externa, menor o nível de internalização. Quanto mais intrínseca, aliás, se ela for intrínseca, ela não é nem internalizada porque ela já é interna, né? Mas se ela é extrínseca, ela pode ser internalizada, uma boa internalização. Eu internalizo ferramentas culturais e internalizo motivação também, tá? A motivação dos alunos não é constante, ela muda. Ela pode melhorar, ou seja, aumentar, internalizar mais motivação ou internalizar desmotivação, dependendo do meu planejamento, dependendo de como eu realizo as atividades. Então, eu posso relacionar os processos de internalização da ferramenta cultural com a internalização da motivação.
Uma das articulações que nós fizemos. Uma outra articulação que nós fizemos, né? Aluno da graduação, né? E aqui nós temos um curso BACLIC, né? Bacharelado e Licenciatura. Então, na aula de orgânica, tá certo? Então, os alunos estão aprendendo lá a mexer com as representações químicas e tudo mais, né? Nas aulas de orgânica. Já se sabe que os alunos têm grande dificuldade, né? De mexer com as representações químicas, de aprender a utilizá-la no plano, fora do plano e assim por diante. Então, nós coletamos dados em 2018 com um grupo de alunos, né? E fizemos uma sequência já bem conhecida, que é colocá-los para resolver os exercícios sem qualquer apoio e depois colocar modelinhos moleculares de plástico nas mãos deles, para auxiliá-los. Então, inicialmente, a gente percebe um tensionamento, porque eles não conseguem utilizar essa ferramenta cultural de pensamento tridimensional, de escrever uma estrutura tridimensional, não é? E mexer com essa estrutura tridimensional em diversos sentidos. Então, inicialmente, é um tensionamento, né? No sentido que os alunos não conseguem visualizar, não conseguem imaginar. Aí, o próximo passo que a gente observa desse tensionamento é que os alunos improvisam algumas ferramentas meia boca. Eles pegam canetas, né? Pelo menos o nosso grupo de alunos pegaram canetas para tentar simular a tridimensionalidade para eles conseguirem resolver na aula de orgânica, né? Só que não funciona muito bem, né? Porque caneta cai, não é boa, não simula muito bem a tridimensionalidade, não é? E aí a gente coloca o modelinho na mão deles. Aí sim, né? Aí vai. Aí ele consegue falar de forma apropriada, com informação. Essa aqui é menos energética, esse é o nível mais baixo. Olha aqui o carbono 3 e o carbono 4. Três etapas, então, né? O tensionamento, a improvisação e aí, por fim, a gente disponibiliza o material. Quando a gente disponibiliza, acontece o seguinte fenômeno. Eles utilizam por cerca de meia hora, 40 minutos, e aí eles colocam na mesa do lado, assim, e passam a falar do mesmo jeito como eles, quando eles estavam utilizando os materiais, os modelos plásticos, eles passam a falar olhando um para o outro, sem mais os modelos. Ou seja, eles internalizaram o uso da ferramenta. Né? É bastante curioso. E aí, mesmo se eles forem verbalmente estimulados, a gente fala assim, gente, pode usar os modelos. Eles viram para a gente e falam, não, professor, não precisa mais não. Eles começam a falar, olha, o carbono 3, o carbono 4, pega outra molécula. Olha aqui, ó, esse carbono 2, sem escrever e sem montar a molécula. Ele já consegue imaginar o modelo molecular na mente dele. O abandono. Ele abandona a materialidade, né? Assim como nós abandonamos, como o Vygotsky fala, o contar nas mãos de 1 até 5. E a gente passa a contar mentalmente. Processo de internalização favorecido por uma ferramenta semiótica fortíssima, que são os modelos moleculares. É uma combinação aí de semiótica e internalização. Por fim, a articulação 3, a gente já vai finalizando a nossa apresentação, né? Meu tempo já acabou aí, Marcelo? Ou tenho mais algum tempo aí? 10 minutinhos? Não, você tem 5, 10 minutos, sim, tranquilo. Tá bom. Então, já caminhando aqui para a finalização, né? Então, outra articulação que a gente fez foi com jogos de linguagem e internalização. Essa minha aluna, então, ela foi coletar dados numa escola, e aí ela fez as atividades de ensino-aprendizagem, né, com a Rênios, né, ensino médio, e ela fechou o bimestre, deu as notas para os alunos, né, e aí na aula seguinte ela fez um jogo coletivo com eles, para coletar os dados para a dissertação de mestrado dela. Então, os alunos, nesse momento, eles estavam despreocupados com nota. Eles já sabiam que a nota deles estava fechada, sabiam que era só uma atividade mais lúdica, não é para eles, e não valia nota. Não é? Então, ela coletou os dados dos alunos, ela fazia perguntas, ela separou os alunos em grupos menores, de 4 ou 5 alunos, fazia perguntas direcionadas aos grupos, e aí os alunos podiam discutir entre si, e aí responder a pergunta de forma correta ou errada, e ela avaliava ali na hora se estava certo ou errado, né? E aí a gente teve dados muito interessantes, tá? Dados muito interessantes. Ela decidiu categorizar a priori por algo próximo a Bloom, né? Memorização, compreensão, aplicação, né? Com relação aos jogos de linguagem que os alunos estavam utilizando ali na discussão enquanto eles discutiam para dar a resposta das perguntas delas sobre ácido base de arrênios. E aí a gente teve uns dados interessantes, tá?
Um dos primeiros dados foi a surpresa da avaliação. A gente comparou com as notas dos alunos, tá? A gente tem os termos de consentimento e tudo mais, né? Não identificamos alunos na escola e nada disso. A gente viu que alunos que tiraram notas menores, os grupos de alunos que tinham notas menores, eles utilizavam jogos de linguagem tão complexos quanto os alunos com as médias maiores. Em alguns casos, eles utilizavam melhor as ferramentas complexas. Curioso, né? Nem sempre dar a resposta correta com mais frequência significa jogar os jogos de linguagem mais complexos, como o de análise, de avaliação e de outros. Uma coisa já bem descrita na literatura é que os alunos utilizam esses vários jogos de linguagem, de memorização e de interpretação misturados, tá certo? Mas com a concepção de jogos de linguagem, dá para a gente ver melhor o entrelaçamento entre esses jogos de linguagem por simples similaridade, né? Então, a gente daí pode entender internalização e jogos de linguagem de forma articulada. Tá bom. Então, caminhando para o final, né? A gente tem, então, nos estudos que temos feito acerca dos processos de elaboração de significados, especialmente os menos voltados à concepção representacional, com exceção do Peirce, né? Como centrais as materialidades, né? A internalização dessas materialidades, a qualidade semiótica dessas materialidades, as semelhanças de família dessas materialidades, o foco nos indivíduos, na internalização que ocorre nos indivíduos, na motivação que esses indivíduos têm, foco nos coletivos, como que os coletivos contribuem para essa internalização, como que essas semelhanças de família atuam nesses coletivos, né? De forma que dá para entender de forma um pouco mais tensionada essas materialidades entre o eu e o nós, né? E aí, o natural seria me perguntar, mas Jackson, qual seria a teoria única, não é? Para a gente entender esse processo, tá certo? Tem como articular isso de uma forma única? E aí eu já vou me adiantar essa resposta, tá? Na filosofia da química, a gente tem um exemplo interessante, tá? A filosofia da química, ela se destaca justamente por ela ser plural, ela ter uma pluralidade ontológica e epistemológica. Por exemplo, quando eu pergunto o que é ácido, a resposta de um químico para o outro vai ser: você quer dizer ácido de Arrhenius, de Lewis, de Bronsted-Lowry ou que tipo de ácido? A gente tem várias concepções de ácido, não é? Modelos atômicos, até hoje nós ensinamos vários. Qual é o motivo? O modelo de Dalton continua muito bom para a gente ensinar a natureza particular da matéria, não é? Aliás, o modelo quântico é péssimo para isso, para a gente introduzir a descontinuidade da matéria. A gente utiliza vários porque cada um tem qualidades interessantes que ilustram diversos aspectos interessantes. Então, nesse sentido, vamos falar de modelo atômico, certo? Mas qual deles? Há uma pluralidade epistemológica e ontológica na química, naturalmente. Isso é natural do conhecimento químico. E aí a gente tem um pluralismo epistemológico também em Wittgenstein, tá certo? O Wittgenstein vai pelo múltiplo. Então, ele abandona a ideia de fundamento calcado nas estruturas lógicas mentais e passa a olhar para as regras, mas não para regras lógicas, mas para regras como jogos, regras mais amplas, regras mais abertas. A gente tem a filosofia da química me possibilitando entender não uma síntese única, mas ter várias subsínteses, permanecer com cada uma delas e com mais outras que forem interessantes. E a gente tem o pluralismo epistemológico do Wittgenstein também me apontando nessa direção pluralista e não unificadora de uma teoria apenas. E aí eu chego na multiculturalidade, tá? Na área de ensino, a multiculturalidade é a que me aponta o pluralismo epistemológico. E aí eu fico feliz, tá? Porque aí eu não me sinto mais impelido a procurar unificar coisas que são naturalmente distintas e que têm as suas qualidades justamente nas suas distinções. Então, isso possibilita que a gente transite por diversos aspectos, que a gente articule alguns aspectos sem a necessidade de uma teoria unificadora. A multiculturalidade nos aponta justamente nessa direção, não é?
de que a pluralidade não é um acidente simplesmente, ele é um ponto de partida, ele é um pressuposto, não é? Não existe nem a busca por um monismo epistemológico na multiculturalidade, né? Por isso a gente tem olhado aí para a multiculturalidade com cada vez mais simpatia, no sentido em que o seu ponto de partida é o múltiplo, né? E não o único. Dá para a gente olhar outras coisas, para além dos já investigados. A gente já tem bastante contribuições interessantes do cognitivismo, da lógica, dos processos mentais, e a multiculturalidade nos aponta em outras direções. E aí eu vou o recorte aqui das singularidades, tá? Então, quando eu valorizo as singularidades, característica da multiculturalidade, como tão importante quanto as regras, a regularidade, aí eu entendo que é um ganho. Não é? É essa contribuição que a multiculturalidade, o multiculturalismo traz no nosso grupo de estudos, tá? Então, a gente tem uma concepção plural, que é a filosofia da química, mas é lá na filosofia da química, né? E a gente tem procurado fazer algumas articulações entre a área de ensino e a filosofia da química, mas é uma concepção da filosofia da química. A gente tem uma concepção plural da filosofia do próprio Wittgenstein, e agora a gente tem cada vez mais relevante a concepção multicultural como epistemologicamente plural, né? E aí isso traz uma, uma base mais segura para o nosso grupo ficar mais livre sem se sentir compelido a ter uma base única ou unificadora de todas as teorias. E aí, nesse sentido, a gente vai finalizando, então, afirmando que quando a gente pensa em processo de elaboração de significado, a gente tem que entender que se trata de um recorte, né? E que o olhar filosófico para esses processos de elaboração de significados são relevantes e devem ser múltiplos, né? Esse é um ponto de partida relevante que agora já está presente também na área de ensino. E aí, atualmente, entendo que o mais relevante é apontar justamente as similaridades e dissimilaridades nesses processos, né? Alguns específicos para o ensino de química, alguns específicos para o ensino de física, outros específicos para o ensino de biologia, alguns gerais para os processos de ensino de ciências, alguns gerais para os processos de ensino, que independem de conteúdo, né? E aí, esse olhar múltiplo favorece a gente trabalhar essas intersecções, modificações e diversidades de abordagens. Eu finalizo aqui, agradecendo mais uma vez o convite, a possibilidade da gente compartilhar essas ideias que a gente tem desenvolvido no nosso grupo. Muito obrigado. Muito bem. Vamos agora às perguntas, Jacos. Temos aqui uns 30 minutos, mais ou menos, se for necessário. Temos perguntas de vocês, da plateia. Ana Carolina, não é isso? Já estou decorando os nomes. Está terminando o semestre, né, Ana? Boa tarde, professor Jackson. Meu nome é Ana Carolina, eu sou mestranda aqui no programa. E eu tenho um comentário e uma pergunta. A pergunta é bem simples, não, não espere uma pergunta muito elaborada. Eu fiquei bastante impactada com a sua apresentação, no sentido positivo. Mas o comentário seria, bem no começo da sua apresentação, o senhor falou sobre as linhas de pesquisa do seu programa de pós-graduação, né? Que tem duas linhas tradicionais e duas linhas inovadoras. E eu achei isso muito positivo e contrapus isso com o nosso programa aqui, que ainda se mantém, né, numa tradição de linha de ensino de biologia, ensino de física, ensino de química, né? E eu entendo que no seu caso, né, no caso do seu programa de pós-graduação, a existência dessas duas linhas que o senhor chamou de inovadoras talvez permitam que trabalhos como aquele que o senhor apontou
da pesquisa a respeito das tecnologias da informação como desmotivadoras surjam, sejam propostos com mais facilidade, né? Essas linhas de pesquisa mais inovadoras, elas talvez permitam que o programa e os pesquisadores respondam com mais proximidade, com mais rapidez às demandas que vão surgindo, né, do ensino da contemporaneidade, né? Eu acho que o nosso programa precisa aprender com o programa no qual o senhor está inserido, né? Pensando nesse aspecto das linhas de pesquisa. Esse seria o comentário. A pergunta é relacionada a um dos últimos gráficos que o senhor mostrou em relação à conversa dos diferentes modelos, né? Os diferentes modelos que os diferentes modelos para poder pensar os processos de significação. Talvez se eu pudesse ver os slides de novo, eu me lembraria, uma tabela que está em azul e vermelho, mas eu pensei nela justamente porque eu trabalho com um psicólogo que traz um conceito de amnésia histórica. E aí ele diz que, a partir desse conceito, né, ele diz justamente que devido a sentimentos de vergonha, de culpa, Seria de esse? pesar, de ego, não. Esse aqui? Não, é mais no final da. Mas no final, Não, vai voltando. vamos lá, vamos encontrar. Esse. Ah, esse, Esse que fala. perfeito. Isso, exatamente. Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre esse modelo. E aí fiquei curiosa justamente porque trabalho com esse conceito de amnésia histórica desse psicólogo chamado Amos Wilson, que ele fala que justamente devido a esses sentimentos de culpa e vergonha, ele não fala de ego, mas acho que se aplicaria aqui também nesse bolo de sentimentos negativos, né? As pessoas especificamente de descendência africana têm dificuldade ou negam ou se afastam, né, do aprendizado de determinados conteúdos históricos. E aí, na minha pesquisa, eu estou tentando trabalhar esse conceito dentro do ensino de biologia a partir da perspectiva de história da ciência, né? Eu não conhecia esses referenciais que pensam esses sentimentos de culpa, vergonha e ego para motivação ou para desmotivação dos indivíduos, né? Mas acho que seria um bom diálogo, né? Eu gostaria de conhecer mais essa proposta para poder pensar o meu trabalho, né? É isso. Eu gostaria também, se depois, se for possível, né, de o senhor comentar um pouquinho da sua trajetória em relação a essa chegada na filosofia da educação, né? Porque eu saí da graduação há mais ou menos 4 anos e o meu trabalho tem me jogado muito para a filosofia da educação. E como uma pessoa que saiu do bacharelado e que focou muito no bacharelado na formação, eu tenho sentido uma certa dificuldade. Então, eu confesso que durante a sua apresentação tiveram alguns conceitos que eu patinei muito para poder compreender. E eu tenho enfrentado isso durante o meu trabalho. Quero me manter nisso, né? Acho que a filosofia da educação, acho que tudo nos leva à filosofia da educação, mas é um desafio, né? E eu vi que na sua trajetória você também foi trabalhar na indústria, teve uma formação mais na área dura e depois caiu, né, nessa área de filosofia da educação. Queria saber como é que foi numa perspectiva mais pessoal mesmo, como é que foi esse seu processo? É isso, muito obrigada. Tá certo. Só me ajuda a lembrar o seu nome mesmo, é? Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina, obrigado então pelas observações, tá? Então, vamos tentar lembrar tudo. Sobre o programa, a gente tem 4 linhas. De fato, como a gente tem uma pluralidade de docentes que orientam com formações distintas, né, e as 4 linhas distintas, a gente tem um diálogo maior, não é, entre as linhas e, assim, cada um dos orientadores também eu pelo menos sou bastante eclético no nosso grupo, né? Eu oriento químicos, oriento físicos, já orientei formados em letras, formados em pedagogia, não é? Sem qualquer dificuldade, né? Porque o processo de elaboração do significado, daí muitos deles não dependem do tema, não é? A gente se sente bastante tranquilo para fazer isso. Sobre daí a pergunta, né, a observação que você fez aqui sobre essa tabelinha, de motivação e internalização, então essa é uma articulação possível, sim, né? Então, a gente tem diversos tipos de motivação, tá certo? Uma motivação aqui, por exemplo, a integrada, ela é mais completa e ela é quase igual à motivação intrínseca, tá? Então, a motivação é extrínseca, ela é externa, mas ela é praticamente integrada ao indivíduo.
porque essa motivação já se harmonizou, eu tenho uma força motivacional que já se harmonizou com os valores da pessoa. Mas no outro extremo eu tenho uma motivação extrínseca bem externa ainda. A pessoa faz porque senão vai receber uma punição, né? Porque vai ser chamada a atenção, alguma coisa assim. Então não há internalização nenhuma, né? Faz por medo, e aí pode ser por vergonha quando tem uma internalização parcial, né? Esse é um tipo de internalização ruim, certo? E impele o indivíduo mais por questões internas. Então, o ideal é que nós docentes trabalhemos para que a motivação esteja mais ou menos aqui, não é? Na integrada e identificada. Trabalhar com esses tipos de motivações são as piores motivações que existem, a introjetada e a externa. Devemos pensar em processo de ensino-aprendizagem, de planejamento, que mesmo que a motivação seja extrínseca, mas que ela esteja mais num grau internalizado. Sim, e aí os alunos vão se poder internalizar melhor as ferramentas culturais que nós os apresentamos. Daí, sobre as possíveis relações, Ana Carolina, não saberia dizer, eu precisaria ver daí o seu referencial, tá? Que aí, infelizmente, eu não conheço. A gente pode dialogar sobre isso aí, eu coloco à disposição. Tá bom? Aí me ajuda a lembrar que sobre o terceiro tópico é sobre, tá, minha trajetória, certo? Minha trajetória é como que eu cheguei na filosofia, né? Então, curioso. Eu saí da sala, eu saí da indústria química, não é? Eu trabalhava na garantia de qualidade, aí era muito chato, era repetitivo, não estava bom, não é? Aí fui ser vendedor técnico de produto químico, e eu descobri que eu não consigo vender nem pipoca doce em parquinho de diversão, né? E aí eu falei, vou experimentar a sala de aula, e aí eu me encontrei profissionalmente. O meu local de pertencimento é a docência, a sala de aula, né? E aí eu voltei para buscar a formação. Eu fiz as disciplinas de novo da licenciatura, eu achei que não iam me acrescentar, e acrescentaram bastante, Ana Carolina. Se você tivesse oportunidade, faça. Eu sempre falo isso para meus alunos. Não é? Mas eu cheguei na filosofia porque eu tinha perguntas que eu não sabia que eram de natureza filosófica, né? Eu queria entender como é que os alunos aprendiam. E aí, primeiro, no mestrado, né, Marcelo, eu desenvolvi, isso era uma inovação no momento, né? Os alunos, um sistema computacional de produção tridimensional de moléculas, né, por parte dos alunos, de forma simplificada, por parte dos alunos, e aí a gente pegou o referencial teórico lá do Peirce, né, e aí eu bati bastante cabeça com o Peirce, tá, inicialmente, mas aí tive a ajuda do grupo, né, dos referenciais teóricos, e a gente conseguiu desenvolver certa autonomia ali com o Peirce. Só que aí, estando na sala de aula e aplicando as concepções do Peirce, ainda senti limitações com esse referencial. E aí o Marcelo me indicou e aí trabalhar com o Wittgenstein. E aí sim eu mergulhei de cabeça na filosofia. E aí, ao entrar na filosofia de cabeça com o Wittgenstein, é que eu percebi que as perguntas iniciais que eu tinha eram de natureza filosófica, né? E aí eu precisava fazer uma análise do tipo filosófica, não é? Para ter as respostas que eu precisava. Então, se eu fosse resumir a resposta para você, Ana Carolina, eu diria que eu fui bebendo dos referenciais teóricos e fui procurando resolver os problemas que estavam à mão, problemas de sala de aula e problemas de pesquisa. Eu fiz o mestrado e o doutorado em sala de aula, tá? E aí, então, cheguei, a resposta última, a resposta final que eu precisava estavam na filosofia. E aí foi lutar junto com, né, o referencial teórico e os comentaristas, né? Foi nesse sentido, hein? E a gente mergulhou aí no material disponível e aí se aprofundou no tema. Foi dessa forma que a gente fez. Não sei se ajudei a responder a sua pergunta. Janete. Janete. Boa tarde, professor. Antes de mais nada, muito obrigada pela palestra, né? Eu sei que é de um grau assim de complexidade extremamente elevado, porque eu espero algum dia também ter tanta sabedoria, ou no mínimo uns 10%. No meu caso, eu sou doutoranda aqui, sou ingressante, né? Estou como aluna especial agora. E, na verdade, minha busca, eu sou física, formada em física.
seria sobre os tais conceitos, como posso dizer, aqui tem vários nomes, mas não é conceito geral. É que dependendo da teoria vai ser um nome. Mas enfim, é como se fossem os conceitos bases, digamos, tem que ensinar mecânica. Então, vou buscar tais conceitos. E o que me deixou extremamente intrigada na fala do senhor foi justamente sobre as singularidades, né? E o quanto a riqueza da pluralidade nesse ensino, né? Então, aí já me deu um nó completo de volta, porque a sua frase de que a química, a física, as ciências não necessariamente tem a ver com conteúdo. E eu estou procurando esses tais conceitos. Aí eu falei, pronto, agora tenho que ler todo o trabalho do professor para tentar reformular minha tese ou para encaixar, né? Porque agora, em tese, eu vou trabalhar com Vygotsky, eu tenho toda uma concepção filosófica, ontológica, enfim, materialista, estou voltado para o materialismo. E isso me deu um nó, então, se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre isso, que o senhor falou tão brevemente, mas é tão imbuído de complexidade que eu falei, não, eu preciso pedir para ele comentar mais um pouco, por favor, professor. E muito obrigada pela palestra, de verdade. Tá bom, Janete. Obrigado, eu que agradeço, tá, pela sua gentileza, sua generosidade. Janete, eu fui fazer o mestrado e doutorado sendo professor, como eu falei para vocês, né? E aí eu nunca imaginei que seria um professor da Unesp ou da Federal do Paraná, como eu fui 7 anos, tá? Eu fui fazer o mestrado e doutorado para melhorar, para ser um professor melhor. Então, quando eu estava sentado nesse lugar em onde você estava, fazendo essa disciplina, eu fiz o mestrado aí no Interunidades, tá? E aí, quando eu estava fazendo essa disciplina, eu olhava para os palestrantes e falava, nossa, eu nunca vou chegar lá, como você falou agora, tá? Então, me deixa te adiantar, tá? Já que você pode chegar nesse lugar e muito mais longe, tá? Não, entenda que esse é um momento de passagem seu e você tem todo um horizonte aí pela frente. Falando sobre isso especificamente, então, Janete, é sobre esse tema dos gerais, não é? Há algumas concepções que podem andar ao lado desses conceitos fundantes, tá? O Wittgenstein fala em famílias, grandes famílias de jogos de linguagem, tá? Se a gente for pensar a matemática, as equações de primeiro e segundo grau, por exemplo, é uma grande família de jogos de linguagem que tem várias subfamílias diferentes, ou várias famílias, ou vários tipos de jogos de linguagem ligados à equação de primeiro e segundo grau. Então, quando eu tenho, por similaridade, famílias que eu tenho jogos de linguagem semelhantes, eu posso pensar nesses conceitos fundantes, ou principais, ou iniciais. Tá bom? Eles não são necessariamente contrários. Não sei se ajudei você a pensar. Pode perguntar mais, tá? Se você quiser. A gente tem um tempinho, eu acho. Ah, né? Qualquer coisa eu entro em contato com o senhor, que eu acho que ele já. Quer falar? Pode falar, Janete. Eu acho que eu tenho que formular melhor, na verdade, como ainda é só um projeto, né? Tá no projeto. Então, talvez colocar, pontuar, na verdade, a minha fundamentação teórica, como eu vou seguir a linha, porque isso, na verdade, em física, eu não conheci ninguém que esteja nessa área, né? Porque eu vou acabar indo um pouco para o currículo também. Então, eu estou Uhum. tentando fazer uma miscelânea. Não porque eu quero, porque o próprio é uma exigência que eu estou achando, que eu estou encontrando, né? Que eu queira, eu quero ir para currículo, mas também quero discutir a parte psicológica, a parte filosófica. Não, mas é algo que eu estou, de certa forma, o próprio conteúdo me pede mais. Então eu estou ainda me encontrando, mas eu realmente fiquei intrigada com esse. Calma aí, é isso que eu quero fazer. Então, provavelmente eu encontrarei esse tipo de, não sei, não dificuldade, é que é complexo, né? É um tema que você procura mais, e eu vejo que eu tenho que cada vez mais buscar ainda as fontes, né? Certo, certo. Tá Mas eu bom. ainda tô no início ainda. Que bom que eu tô no início, que vamos ver se eu descubro. Dá tempo de incluir, acrescentar coisas, né? Tá bom. Jackson, tentando um diálogo aqui, eu compreendi que a multiculturalidade você a concebe como uma espécie de
sinônimo da pluralidade epistemológica, né? Onde a Isso. pluralidade epistemológica a gente pode observar ou talvez considerar a existência de múltiplas, do multiculturalismo em si, mas aí eu queria que talvez você pudesse desenvolver um pouco mais, se quando a gente está numa sala de aula, né, sei lá, tradicional, da onde a gente imagina o ensino médio, né, a gente teria essa pluralidade epistemológica latente. Ou essa pluralidade epistemológica, ela seria mais um movimento, digamos assim, mais macro, né? De imaginar que a gente pode ter uma sala de aula aqui no Capão Redondo, né? Mas a gente pode ter uma sala de aula também lá em Altamira, na região aí distrital de Altamira, próximo dos ribeirinhos ou próximo de uma aldeia indígena ali do Xingu, né? É, como é que como é que a gente pode, né, aproximar essa pluralidade epistemológica, enfim, da realidade da sala de aula, se eu entendi na medida em que é a tua preocupação, né, e você colocou muito, né, a produção do grupo de pesquisa, né, atuar, né, com o multiculturalismo ou com a pluralidade epistemológica, talvez com uma linha de pesquisa, né? Eu não sei se me equivoquei também na forma como você apresentou. Mas, em essência, eu queria ouvir um pouco nesse sentido. E se der tempo, depois eu vou querer juntar com o que a gente teve numa palestra passada, um pouco acerca dessa. Bom, vou juntar já, né? Na medida em que a gente observa ou depreende que existe essa diversidade de perspectiva de organização do pensamento, né? Pensando, né, de forma resumida essa pluralidade epistemológica, como é que é necessário a gente escolher uma delas ou, digamos, eu digo, a gente escolher como pesquisador, como professor, como alguém que, né, forma professor e que está militando no campo da educação, né? Mas também como alguém que é impelido a entregar alguns resultados, como, por exemplo, o desempenho dos estudantes em sistemas de avaliação, sistemas gerais de avaliação, né, os sistemas eh, institucionais de avaliação, como Enem, Saresp e outros, né, ENAD, etc, etc, né? Quer dizer, então são duas perguntas em uma, né? Um pouco assim, desenvolver essa pluralidade, ela habita uma sala de aula, ela é uma perspectiva de diversas, né? A gente pode entender como algo que existe em muitas salas de aula, né? Ou pela comparação entre sala de aula, e se a gente vai ter que necessariamente escolher uma delas em termos de alguma métrica de eficácia, por exemplo, ou pragmática, né? Em relação a uma dessas, digamos, manifestações, né, da diversidade epistemológica. Uhum. Sim, interessantíssimas perguntas, Marcelo. Vou tentar responder, tá? O primeiro aspecto é, então, se com relação às múltiplas salas de aula, né, a multiculturalidade ela nos dá subsídio na formação docente, primeiro, né, para que o docente tenha uma percepção plural do processo. Então, é um aspecto epistemológico. E aí, sim, quando se vai para a sala de aula, certamente se ganha maior possibilidade de diálogo, né, com os diversos espaços, as diversas culturas existentes. A gente, em termos de ciência, em algum momento a gente, ou pelo menos de ponto de partida, ou talvez não necessariamente ponto de partida, a gente vai apresentar o conhecimento científico, que é europeu, basicamente, né? Mas, ao ter uma formação multicultural, o docente vai ser capaz de dialogar melhor, seja com a comunidade ribeirinha, seja com Capão Redondo, ou qualquer outro espaço em que ele vá ensinar ciências, né? Então, nesse sentido, a multiculturalidade ela é formativa para o docente, ela é epistemológica na formação humana, e aí, quando se vai para avaliação, né, eu entendo que os sistemas de avaliação precisam começar a prever esses aspectos multiculturais, onde haja a valorização do já estabelecido
mas igual valorização dos saberes populares e os outros saberes que existem, não necessariamente os que já temos, as regularidades que nós já temos organizadas no conhecimento científico. Não sei se foi mais ou menos isso, né, que você perguntou. Sim, sim, estou satisfeito com essa primeira parte. E a segunda é: estamos diante de uma escolha de Sofia, da sabedoria? Uhum. A escolha de Sofia, você diz, por começar por um ou outro. Não, não, não diria de começar simplesmente, mas de definir uma hierarquia, porque o que a gente Ah, tem sim, sim. hoje, claro, né, de Perfeito. forma mais Perfeito. evidente, é que há uma hierarquização, né, desses saberes. Correto. 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 Entendo que não dá para abrir mão do conhecimento científico, né, Marcelo? Isso não tem como, né? E aí o grande desafio é onde colocar os saberes culturais, né? Sem menosprezá-los, sem desvalorizá-los, sem dizer que não interessam para a discussão da sala de aula. Como é que o saber de mulheres que fazem sabão aí em algum local mais remoto não são interessantes? As lavadeiras, por exemplo, que ainda existem aqui no interior, não é? Como que isso não é relevante quando ela ou o filho dela, que a vê fazendo sabão de cinza, vai aprender a produção de sabão na escola? A gente tem um mestrando que a avó dele era lavadeira. Ele falou que ele fez química e agora faz o mestrado por causa disso, por causa da avó dele fazendo sabão, né? Então, não entendo como uma escolha de Sofia, e sim como. Agora me fugiu a palavra, mas não necessariamente hierarquizar. Quando eu pluralizo, Marcelo, o diferente não é necessariamente nem melhor nem pior. Essa tendência de quando tem vários eu colocar uma ordem, ela não é necessária. O diferente é só diferente, não é nem melhor nem pior, apesar da nossa tendência em dizer que é maior ou melhor, ou menor. Então, eu não sei se tem uma palavra para isso, tá? Mas como articular sem necessariamente hierarquizar e sem necessariamente dizer que é superior ao conhecimento científico, né? O conhecimento científico não tem como abrir mão dele. É saúde, não é vida humana que a gente está trabalhando, é a partir dele que as políticas públicas se tomam decisões. Então, isso tem que ser ensinado, não pode abrir mão. Como articular ainda é um desafio. Como trazer outros saberes, mas de forma não diminuindo esses outros saberes, mas não colocando acima, né, do saber científico, de fato, isso é um desafio. Não resolvido ainda. Sim, sim, eu acho que é nessa direção. E a questão da hierarquização eu coloquei realmente como uma provocação, porque nós vivemos isso intensamente no ambiente acadêmico e escolar, né? Não só na universidade, no ensino superior, mas na educação básica, né? Quer dizer, eh, os- o- as avaliações são muito, né, levadas nessa direção, né? Para que se crie Sim, hierarquia entre os sujeitos ou mesmo entre as escolas, né? E é isso exato, aqui, exato. aqui em São Paulo, a Só, gente sabe, né? Que sim, por favor. só complementando, mais Wittgensteinianamente falando, tá, Marcelo? Nós temos a tentação filosófica de hierarquizar. Bom, Wittgenstein responderia assim, a tentação filosófica. Se tem dois ou três, eu preciso colocar em ordem, de melhor, menor ou pior. O diferente não é nem menor, nem, não precisa necessariamente ser nem melhor nem pior. Ele é só diferente. E essa tentação, ela converge para uma, digamos, uma prática, né, do sistema de produção, que é escolher hierarquicamente os mais hábeis, os mais melhores adaptados, né, e a seleção, né, que se faz a partir disso, uma seleção social, né, em torno de um conhecimento que é um conhecimento é, unificado, né, de tradição europeia. E esse conhecimento ele não tem se mostrado, digamos, nem aqui, nem no mundo de maneira geral, como suficiente para lidar com essas rupturas que a gente está criando no planeta, né? E, inclusive, essas rupturas são consequência da utilização, e eu não diria inconsequente, porque ela é muito consequente do ponto de vista, né, das motivações e das finalidades que o capitalismo se propõe,
e que levam a esse estado, né, de letar, não sei, é um estado muito severo, né, que a gente está vivendo. Então, eu acho que quando a gente está falando, né, de adotar, né, outras perspectivas, né, de outros pontos de vista, outras formas de racionalidade, eu acho fantástico, porque realmente, talvez no século passado, a gente não está muito longe dele, né? Mas a gente viveu, né? No final do século XX, a gente não tinha, de forma muito evidente, a força que a gente tem hoje, e talvez desses outros compromissos epistemológicos, né? E eu acho que a gente, para ir além, né, desses compromissos, de estabelecer o compromisso no sentido de que eles existem, né, de que existem formas de pensar e agir que são legítimas, é que eles não sejam só colocados ali, não sei se lado a lado, mas junto a, né, mas que eles sirvam para operar também, né, porque isso talvez seja um problema de, pô, por exemplo, não precisa ir lá para a floresta, mas o estado dos rios aqui que atravessam a cidade de São Paulo, desde que eu me conheço por gente, não mudou nada, né? E existem muitos investimentos ali, etc. e tal, e eu não acho que a gente está ali, de fato, usando as melhores práticas do conhecimento científico para despoluir os rios aqui, na Grande São Paulo, né? Então, eu concordo, eu acho que o primeiro passo talvez seja reconhecer. Isso eu estou entendendo. é, Você está partindo desse ponto, né? Que o ensino de ciências está hoje, nesse momento, né? O campo de conhecimento de ensino de ciências, ele reconhece a presença, e eu não sei se a força, mas pelo menos a existência, né? E a necessidade de convivência dessa pluralidade, né? Epistemológico, dessas visões de mundo diferentes, né? Sim, sim, com certeza. Bom, eu acho que temos aqui. Eu acho que Marcelo, a plateia está satisfeita, Maurício? Sim, vamos lá então. Eu vamos lá. vou pegar um pouquinho essa discussão que foi feita, né? Na verdade, me remeteu bastante àquela discussão também sobre a tipologia do conhecimento, né? Quando a gente tem conhecimento do cotidiano, né? O científico, o teológico, né? Filosófico e assim por diante, né? E quando se tem, né, essa discussão, né, até a Alice Ribeiro Casimiro Lopes, ela trabalha o termo ruptura, né, entre um conhecimento e outro, né? Então não existe eu não chego num conhecimento a partir do outro, né? Existem rupturas, né? Existem, vamos pensar, né, separações entre essas coisas, que é um pouco o que o Jackson havia falado, né? Então são coisas distintas, né? E o que o Marcelo traz eu acho interessante, né? Porque a gente aparece várias palavras aqui, né? O reconhecimento, né? A importância, né? Da gente ver esse pluralismo, né? Né? Que parte, né? Dessa perspectiva multicultural. A hierarquização realmente acho que é uma palavra que é complicada, né? Porque eu não tenho como, né? Hierarquizar coisas que são distintas, mesmo que o Jackson falou, né? São coisas distintas, né? Então é difícil. Seria a mesma coisa eu ficar tentando hierarquizar qual é o melhor atleta, né? Um nadador ou um pugilista, né? São coisas que estão, né? Cada um no seu esporte, coisa e tal. Mas a ideia, né? Que eu acho que me remete bastante nisso, né? Começou pela discussão do Marcelo é a ideia da priorização, na verdade, né? Então, o paralelismo, né? Até que ponto, né? As aulas elas vão considerar essas possibilidades, né? Para além, né? Como o Jacques falou, né? Do conhecimento científico, né? Que precisa estar ali, mas eu tenho de certa forma um paralelismo ali, vários outros elementos ali do lado, né? Só que eu vejo, né? Porque a aula continua o mesmo, né? O tempo são os mesmos, né? Até que ponto, né? Uma sala de aula, né? Ela vai ser capaz né? De possibilitar, né? Essa é a minha questão, né? Dessas diferentes, né? Possibilidades, né? De leitura de mundo, de compreensão de mundo, né? Ao mesmo tempo que né, eu tenho que muitas vezes até priorizar, até por uma questão de tempo, né? Então, até que ponto a priorização, né, acaba me levando, né,
até a uma seleção, né, ou uma não consideração, né, de elementos que são tão importantes, né? Por mais que eu entenda que são importantes, né, como tudo que o Marcelo falou, né, por todas as minhas, aquilo que é solicitado para mim, né, aquilo que eu preciso, né, entregar no final, até que ponto isso, de certa forma, induz, né, uma priorização, né, já direcionando para aquilo que já é estabelecido e não contemplando essas diferentes, né, aspectos, né, paralelos e que, de certa forma, podem ser refletidos de forma bem explícita dentro das turmas que a gente trabalha. Então, é isso que eu queria, né, pensar com você, né, se, até que ponto, né, a estrutura se mantém na mesma, né, ela consegue contemplar essas mudanças ou até pela necessidade de priorização, eu acabo fazendo mais do mesmo. Sim, sim. Sim, é importantíssima pergunta, professor. De fato, o que a gente tem são vários campos aí, né? A gente tem o campo do currículo, né? Tem o campo da pesquisa, não é? Então, em termos de pesquisa, já está, não é, o multiculturalismo entre nós, ele está entrando no currículo, mas aí se vai chegar à sala de aula ou não, né? É outra luta aí, né? De fato, muitas outras das nossas produções, por exemplo, experimentação, ensino de química ou de ciências, né, muitas vezes não chegaram ainda, né? Então, não seria só o multiculturalismo, mas diversos aspectos não chegam por questões políticas, né? Porque tem menos aulas de química, de física e de biologia, porque não se tem a formação docente adequada, nem inicial nem continuada, né? Então, daí é outro campo de luta, né? Então, eu acho que a gente tem um campo de luta epistemológico na produção do conhecimento, e esse eu acho que avançou, né? Mas ainda falta avançar no currículo e na implementação disso, sem sombra de dúvida. Eu concordo 100%. Não está chegando e deveria chegar, né? A multiculturalidade deveria chegar na sala de aula. E aí, como é que se chega? É formação inicial e continuada, né? A gente já sabe a receita. Ok, uma outra pergunta, Jackson, diz respeito ao que você apresentou sobre as motivações, né? Foi a mesma pergunta, né, que uma das alunas fez aqui. A minha pergunta é o seguinte: é possível, né, quando a gente considera, né, o processo de construção de significados e toda a complexidade que ele envolve, né, é possível que dentro desse processo, né, possa haver a combinação ou até uma sequência, né, a presença sequencial de mais de um tipo de motivação? Eu estou dizendo assim, porque pelo que você apresentou, parece que assim que fica um pouco meio categórico, né? Ou assim, essa motivação, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: considerando a complexidade desse processo, é possível que haja exatamente a presença, né, combinada de motivações que se inicia com uma motivação e lá pelo meio essa modificação ela se modifica. Até pelo fato do aluno começar a se apropriar, né, dos conceitos ou coisa e tal, e que isso, de alguma maneira, né, pode estar mudando. O status dele dentro do processo ele é variado, né, muda, né? Então, muitas vezes, até os processos, as motivações, elas também podem estar se reformulando. Essa é a minha pergunta, né? Ver se ela pode apresentar de forma combinada ou até mesmo sequencial dentro desse processo. Uhum. Sim, nós temos uma complexidade grande, né, professor Maurício, no sentido em que o aluno muitas vezes não está pensando só na aula, né? Ele está olhando o professor, ele está olhando os colegas. Então, sim, há uma composição, uma complexidade aí de motivações. Se ela pode mudar, sim. Se o material apresentado mudar, o aluno já conhece ou não conhece, ou por algum motivo ele tem alguma aversão, vai mudar a motivação naquela hora. Se em alguma interação, momento de interação com o professor ou com os colegas, também houver um problema de motivação, naturalmente a motivação dele vai mudar, mesmo que o foco seja único. Sim, então, respondendo as perguntas, a composição ela é múltipla, então eu tenho graus diferentes de motivação na composição, e se considerar um foco único, essa motivação vai mudar também, porque depende das interações, depende com que eu interajo ali no momento. Ok. Posso fazer mais uma pergunta aqui, Marcelo? Sim, Pode sim, fica à ser? vontade. A derradeira, Maurício, do A horário. derradeira, tá ótimo, né? Eu acho que assim, sempre é bem difícil, né? Assim, agora dentro de um contexto de pesquisa, né?
Por exemplo, está fazendo uma pesquisa em que essa complexidade, né, das interações, né, do processo em si, né, do processo de construção de um determinado conceito, né, e a gente tem a linguagem, né, como, né, uma referência importante, né. Só que a gente vê assim que muitas vezes os alunos, né, eles têm muita dificuldade na explicitação, né? Tanto por meio de palavras, da escrita, né, da fala e também até das ações que ele desenvolve em aula, né, sobre aquilo que ele está pensando, né? Então, dentro desse contexto, né, como que as pesquisas, né, que têm como base, né, essa direção de tentar, né, compreender esse processo de construção de significados, né, quando se depara com essa limitação, né, da explicitação do aluno, né, em relação àquilo que ele pensa, né, o que tem sido feito, de certa forma, a tentar até validar, né, vão tentar até os significados que a gente compreende, né, que de certa forma estão, né, sendo tratados ali dentro né, daquelas informações que os alunos estão explicitando, né? Eu já colocando assim, né, alguma situação, por exemplo, que já aconteceu em pesquisa, é você justamente, com base naquele material, né, você colocar, né, o produtor do material, né, e você, de certa forma, validar, né, a sua própria interpretação sobre aquilo que foi feito, a fim de tentar compreender, né, se aquilo que foi produzido, aquilo que foi escrito, né, reflete efetivamente, né, algo que foi compreendido, né, nesse caso, pelo pesquisador. Que é a mesma lógica, né, que um psicólogo faz, né? Quando um cliente, né, de certa forma, ele apresenta um relato, né, e o psicólogo, quando vai interpretar isso, muitas vezes, não seguro, ele pergunta, né, se aquele tipo de interpretação, né, ela é válida pelo próprio cliente que passou as informações. Então, eu queria saber, assim, no caso da pesquisa, como que a gente, de alguma maneira, né, pode ir nessa direção de tentar validar, né, essas informações que são extraídas, né, muitas vezes de contextos que estão, né, que o aluno tem muita dificuldade de explicitar aquilo que passa na cabeça dele. Sim. Eu costumo tentar explicar isso para meus alunos, professor Maurício, eu dou um exemplo prático para eles, né? E eu utilizo a semiótica, porque a semiótica tem vários conceitos, várias coisas interessantes, né? Eu dou uma aula rápida de semiótica para eles em 20 minutos, isso na aula de metodologia, tá? E aí depois faço uma espécie de prova, entre aspas. Eu coloco ali uma pergunta na frente deles e peço para eles escreverem o que eles acabaram de entender o que eu falei. E eles não conseguem naturalmente. Não é? Então, como é que é esse negócio de entender, mas não conseguir reproduzir, não é? E aí a ilustração de jogos de linguagem, Maurício, nos ajuda bastante com isso, tá? Eu posso ter entendido o jogo sem ser um expert no jogo. Eu posso entender a concepção básica da canastra sem saber jogar canastra bem. Então, eu preciso entender os movimentos do jogo jogando. Eu aprendo a jogar jogando. Não adianta ficar só olhando. Então, enquanto o aluno não se inserir numa comunidade de práticas, falando e fazendo sobre aquilo, ele não vai aprender a falar sobre aquilo. Não é? E aí a gente diminui bastante a distância entre esse suposto pensar e saber falar. Porque aí a gente desinflaciona o pensar e articula o pensar no falar. Tá certo? É dessa forma que a gente sai dessa sinuca de bico gigantesca, que eu reconheço que é grande, tá? Que a gente vive encarando ela aí. Não sei se ajudei a responder. Não, perfeito. É isso Muito aí. bom. Isso aí, né? Então, Jackson, muito obrigado pela sua presença e pela motivação que você trouxe aqui para a gente em seguir pensando e atuando sobre essas questões de formação de professor, que eu acho que recai muito sobre isso, né? A significação ou o significado que tem a formação de professores para a gente, né? Em termos de levar as ciências para escola. E a gente aguarda aí uma nova oportunidade, né? Futura, de você estar aqui com a gente presencialmente, que dessa vez, infelizmente, a nossa
troca aí de coordenação impediu o seu deslocamento e de outros tantos que passaram aqui antes. Um abraço, obrigado, viu, pela participação e em breve a gente envia o certificado e assim que você puder também passar para a gente o PDF da tua apresentação para a gente colocar lá na página. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez, então, o convite. Fico feliz em participar desse momento formativo aí do programa e coloco à disposição para novos momentos tão interessantes e importantes como esse. Muito obrigado. Valeu, um abraço, até mais. Um Tchau, abraço. tchau. Abraço, Jackson. Até mais, Maurício. Tchau, tchau. Abraço, Marcelo. Tchau, Abraço, tchau. pessoal.